Estamos aqui no 7º episódio do Tocantins podcast de anúncios TOAds. Presença ilustre aqui de Sérgio Abrantes, mais uma vez abrilhantando aqui o nosso podcast. E Matheus Coelho, que participou com a gente ainda há pouco do episódio anterior, vai dar aqui também toda a sua contribuição para esse projeto. E cara, estamos aqui já em dezembro, né? Meados de dezembro. O que vocês estão esperando aí para 2024? Como é que estão os planejamentos de vocês? Parte de equipe? Já começaram a fazer alguma coisa nesse sentido ou ainda está esperando um recesso, alguma coisa assim, Sérgio? Cara, primeiro obrigado, né? Obrigado, é uma honra estar aqui, é maravilhoso fazer parte disso aqui. É um projeto muito legal, que a gente estava conversando agora há pouco, né? De tentar cada vez mais levar adiante e inspirar de alguma forma a galera a empreender, a entrar para o digital, que pode ser uma porta de entrada legal para o empreendedorismo, que na minha opinião, o empreendedorismo é o que muda uma sociedade, o que muda toda uma realidade de uma família, de um grupo de pessoas, de uma cidade, de tudo, né? Quanto a isso, Cação, cara, na verdade a gente já está com o planejamento mais ou menos feito já, né? A gente já tem bem definido os próximos passos, pelo menos no próximo quarter, né? Os próximos 3 meses, primeiros 3 meses de janeiro já está feito e com uma visão de longo prazo não tão detalhada até o final do ano, né? O nosso mercado, ele é um mercado muito ágil, né? O mercado digital é um trem cabuloso. Todo dia muda, todo dia tem um negócio novo, todo dia tem uma tendência nova, pode surgir uma rede social. E uma das coisas que a gente está cada vez mais tentando ficar menos dependente de uma rede social específica ou de um negócio específico. Porque, por exemplo, se por algum motivo, razão ou circunstância, do nada, o Instagram, por exemplo, parar de funcionar, o que vai ser de 90% dos influenciadores hoje do Brasil? Então, é uma coisa que a gente vem pensando fortemente e a gente vem trabalhando para tentar mitigar alguns riscos desse sentido. E para o ano que vem a gente vê que o mercado está sofrendo algumas mudanças, tem algumas coisas acontecendo. No nosso mercado mais específico de lançamento, né, de infoproduto, ele está cada vez mais focado em experiência do usuário e com a régua cada vez mais alta, né? A entrada está ficando cada vez mais profissionalizado esse mercado de fato, né? Então, é uma das coisas que a gente está pensando muito forte em como a gente profissionalizar cada vez mais a nossa operação e de todas as equipes que estão atreladas a nós, né? E também dos experts, dos especialistas, porque ainda existe uma certa cultura assim, no nosso mercado, principalmente no Brasil, que o digital é uma coisinha a mais, é um negócio, é alguma coisa que não tem tanta prioridade na vida de um especialista. Mas quando ele encara aquilo ali, a equipe, a agência, encara aquilo ali como um emprego dele, como uma jornada de trabalho, que ele consegue ter uma dedicação, ter todo um planejamento do dia dele, normalmente você tem resultados totalmente diferentes, independente do segmento e tudo mais, né? Então, trazer cada vez mais esse profissionalismo para o nosso mercado é uma das coisas que a gente está vendo muito forte. E a questão da prestação de serviço dentro do mercado digital, saindo um pouco mais do infoproduto e indo muito para negócios até de grande porte, é uma das coisas que a gente está vendo muito forte de tendência também desse mercado aí, que a gente vai querer experimentar algumas coisas agora já em janeiro, já tem previsto. Que isso, foi uma aula aqui de planejamento. Eu vi que eu não fiz foi nada, eu vou até pular esse assunto aqui. Foi nada. Isso é sensacional. Eu converso muito com os clientes e com as pessoas que eu vou entrevistando, que a gente vai propondo projetos, e muito na visão empresarial, mas não com esse pensamento, por exemplo, do influenciador. Mas eu falo para o cliente que às vezes ele tem um negócio que roda 100% lá no Instagram. Uhum. E eu falo, cara, a rede social ela tem que ser a sua fonte de aquisição. Mas para um negócio, por exemplo, não falando que o influenciador não seja, mas para uma empresa que vende um produto que vai gerar um lead, eu sempre falo, tenta levar essa pessoa para o seu site, porque o seu site é a sua casa. Sim. Lá você muda o visual do jeito que você quer, você muda o jeito que você está entregando, o jeito que você aparece. Exato. Porque pensa se você tivesse com um negócio no início dos anos 2000 e sua empresa girasse toda dentro do Orkut. Onde que você ia estar, né? Se você não tivesse uma outra fonte de aquisição e não levasse pessoas para outro lugar. Acho que isso aí é um pensamento. Fantástico. É uma das coisas, você falando, eu lembrei muito. A gente fala muito assim para os especialistas, para os negócios, para as empresas, que um dos maiores bens, um dos maiores patrimônios que ele tem é a base de leads dele. Né? Leads é quase pejorativo, chamar o cliente de lead e tal, mas é a base de contatos que ele tem. Sim. É uma das coisas mais valiosas que ele tem. E cada vez está mais caro conseguir isso. E quando você faz essa estratégia
que você citou, Matheus, de trazer o cara para dentro da sua casa, para dentro do seu terreno, da onde você domina, você não depende mais de algoritmo, você não depende mais de entrega, você não depende mais de disponibilidade, tá dentro da sua responsabilidade, tá dentro do seu mailing, tá dentro do seu site, tá dentro do seu WhatsApp, tá dentro de dezenas de ferramentas para você ter contato. Aí, a partir disso, você pode considerar que aquela base de leads de fato está sob sua gestão para você utilizar da melhor forma possível. E, gente, lead é ouro. Lead é ouro. Cada vez mais a gente vê isso. Cada vez mais as estratégias vão em torno de aumentar o LTV, né, que é o quanto o cliente gasta com você. Porque uma vez que você conseguiu trazer o cara para dentro da sua base, para dentro da sua casa, como diz o Matheus, e você conseguir ali dentro... entender a personalidade dele, entender o que ele precisa, acabou. O céu é o limite. Você pode vender qualquer coisa para ele. Sim. Tratando ele direitinho, vai dar certo. E na tua empresa, Matheus, como é que está esse planejamento aí para 2024, na questão da tua agência? Cara, a gente já começa a se planejar, acho que desde desse final de ano, né, de novembro de dezembro, e a cada 2 anos, por conta do nosso negócio, a gente atende muito a parte de política, né, campanha eleitoral. Então, o ano que vem a gente tem um ano eleitoral onde... agora, tudo que não é campanha é pré-campanha, mas de fato o que seria o nosso expert, né, que é o nosso candidato, nosso político, só começa a pensar de janeiro para frente. Então a gente já começa a se organizar porque tem toda uma estrutura. Cara, como é que eu vou? Porque para toda a eleição eu tenho que criar tudo do zero, né? Então é feito um CNPJ e eu tenho que criar tudo do zero pro cara, a não ser as redes sociais, mas contratação de site, empresa, tirar rótulo, eu tenho que fazer toda uma estrutura, né, de configuração que a gente já tem que se organizar para essa demanda. E o ano que vem ela é muito mais pulverizada do que foi de 2022, porque a gente está falando, né, de uma campanha municipal. Então, só no Tocantins eu estou falando de 132 municípios que vão ter, né, diversos candidatos para prefeito. Fora os candidatos a vereador que tem ali dentro, fora os partidos que começam a se posicionar e investir um pouquinho mais durante todo o ano de 2024. Então, a gente já está se organizando, como é que a gente vai receber essa demanda, já começa a negociar com os clientes, como é que a gente vai antecipar, né? Porque, igual muito do que o Sérgio falou, com a parte do candidato, né, com a parte do político, quando eu falo com a base dele, né, com os seguidores dele, né, é onde eu domino. Eu acho que numa campanha eleitoral, por mais que você consiga direcionar, você não pode tratar ela igual uma televisão, né? Falar igual para todo mundo deixar aberto. Eu tenho que cada vez falar com as pessoas que me conhecem e trabalhar com segmentação, com as pessoas com o meu público, com o meu mailing e tentar levar ela para um outro lugar. E uma coisa muito importante do que você fala, o que eu fico vendo assim, que a gente usa muito em lançamento, é a linguagem apropriada para cada canal. Exatamente. Como eu falo no YouTube é diferente do jeito que eu falo no TikTok, que é diferente do jeito que eu falo no Instagram, que é diferente do jeito que eu falo na televisão, por exemplo. Isso é muito importante, é difícil entender. E deixa eu fazer uma pergunta, é uma curiosidade minha assim que eu fico vendo do mercado. Teve muita mudança da última para o digital? Teve muita mudança da última eleição para essa que está por vir? Mudança de regra, de plataforma? Teve grandes mudanças assim relevantes? Cara, teve da de 2020 para de 2022 já teve uma mudança muito grande. Dessa de 2022 para agora, as plataformas... Começou a ter de 2020 para cá um esforço, né, do TSE com as redes sociais de passar mais transparência para o público. Então, de 2020 para cá, você começou a ter rótulo de pago por, depois você começou a ter rótulo de propaganda eleitoral, e aí agora a gente já começa a ter um posicionamento do Facebook onde ele vai obrigar as pessoas a identificar vídeos e anúncios que você está usando a inteligência artificial ali dentro. Né? Que legal. Mas aí, todo ano de eleição, você começa a ter um posicionamento do TSE com novas regras e novas mudanças. Então, a gente fica se preparando ali para janeiro, até o pertinho de fevereiro, o TSE lançar uma nova resolução e aí você começar a se adaptar. Então, tem ano que não pode disparo em massa, você não pode usar... Todo ano muda alguma coisa, você tem que se adaptar, mudar a estratégia ali, se vira nos 30. Caramba, legal. Se organizar aos pouquinhos, né? Bom, na minha agência, sobre essa questão de 2024 é uma coisa que eu estou pensando, não está tudo definido ainda, tem alguns pontos aqui que eu vou elencar, mas a gente vai fazer um recesso agora e aí eu vou ter uns 20 dias para organizar direitinho. Mas o que eu estou visualizando para o ano que vem? Eu tenho uma meta de dobrar a minha equipe e para isso eu preciso de novos canais de aquisição de clientes. Então eu vou ter que tomar uma decisão se eu vou continuar nichado ou se eu vou abrir novas frentes. Essa decisão ela já está meio que semi-definida, mas eu vou depender de algumas situações de contratos que a gente está negociando aí para o ano de 2024.
Então já tem uns 8 nichos aqui na minha cabeça para atender, clientes que já estão semi-fechados, assim, que a gente já estudou, já fez case, já fez onboard, já fez algumas configurações. E eu acho que eu tenho quase certeza que vai ser muito difícil acertar em todos. Sim. Porque quando você está nichado em um determinado assunto, por mais que você entre a fundo aí no cliente, alguns nichos são mais difíceis de dar resultado. Então, a gente até conversou um pouco sobre isso no episódio anterior. Tem nicho que a pessoa não acorda, cara, eu vou comprar uma casa, eu vou comprar... Não é assim, tem todo um tratamento. Complexo. E aí a minha ideia é acertar em pelo menos mais 2 nichos. E aí, na sequência, a gente vai crescer a equipe, vai fazer toda uma organização. Uma das coisas que eu estou preparando agora nesse final de ano para a minha equipe, pensando já em gestão e tudo mais, né? Eu estou preparando um pacote de benefícios para eles. Fiquei muito tempo pesquisando sobre isso. Então, eu tenho hoje uma ferramenta que faz análise de perfil da pessoa. Então, eu consigo montar um PDI, que é um plano de desenvolvimento do individual. Eu consigo fazer uma leitura do perfil das pessoas que estão trabalhando comigo. Então, eu consigo ter um pouco mais de assertividade quando eu vou fazer um feedback. E é um processo que eu faço ali quase todo mês. Eu sento com as meninas para conversar. Um feedback mais formal mesmo, porque tem um feedback do dia a dia. E a gente trabalha muito essa parte de fazer com que eles sigam, né, melhorando. Porque senão a pessoa vai ficando ali naquela automatização ali, vai começando a ficar na zona de conforto. E de vez em quando você precisa subir a régua um pouquinho. E isso é feito através do feedback. E um outro processo que eu estou trazendo agora são plataformas de benefício mesmo, onde eu ainda estou entendendo melhor, mas eu já fiz a contratação. Então a gente vai ter ali aquelas questões de atividade física, onde as pessoas vão poder ir em diversas academias, né? Faz o check-in, e eu estou vendo se eu vou bancar isso, se eu não vou, mas de certa forma as pessoas já vão ter acesso a isso. Vai ter telemedicina, então eles vão ter consultas, vão poder fazer... Eu já usei, acho bem interessante essa questão de telemedicina, tem crescido muito aí. E às vezes você só precisa de uma orientação profissional do médico, um remédio específico com receita, que você já sabe mais ou menos como é que funciona, e aí eles vão te passar isso. Tem nutricionista também, tem psicólogo. Então, assim, são algumas ações que a gente está fazendo para trazer um pouco de diferencial ali para o pessoal no ano que vem que trabalhar com a gente. A gente tentar ser mais assertivo e também trazer algumas coisas que são interessantes para a vida deles. Sim, total. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que você quer... A sua meta para 2024 é dobrar a sua equipe. Né? Consequentemente, você vai, no mínimo, dobrar o faturamento para comportar essa equipe. Né? Sim. Uma pergunta. Qual que é o tamanho da sua equipe hoje? Hoje eu tenho 5 pessoas diretamente e um indireto. Você mais 5? Isso. E mais um indireto? Isso. Então, você pretende ter 10 colaboradores? Exatamente. Qual o tipo de perfil de pessoas que você procura para a sua empresa? Porque, queira ou não, é uma agência consolidada, que tem um faturamento relevante, que tem uma gestão extremamente profissionalizada, pelo que você está falando, né? Pelo que eu conheço também. E pode ser uma grande oportunidade para quem está assistindo, ouvindo e tal, né? Quem sabe querer se candidatar para trabalhar com o Cassião aí. Conta pra gente, que tipo de perfil você está procurando, que tipo de profissional? É daqui de Palmas, é de fora, da onde? Não, eu gosto muito desse ambiente de Palmas, né? De um ambiente assim, local. Presencial. Eu acho que presencial, eu acho que a gente agrega muito conteúdo, porque o que é que eu faço? Geralmente eu trago pessoas do zero. Então não estou muito ainda naquela situação de trazer pessoas especialistas Prontas. E tudo mais. Isso não teria problema nenhum a pessoa trabalhar home office. Mas quando a gente traz pessoas que são do zero ali, que a gente vai preparar, que a gente vai mostrar nossa cultura, que a gente vai fazer todo esse entendimento se vai dar certo, se não vai, eu gosto muito do presencial, do ambiente que a gente soma muito, as pessoas se ajudam e acontece toda uma série de coisas. E esqueci de falar também que eu pretendo ir para um novo local, né, para poder comportar essa galera. Sim. E aí o que acontece? Eu preciso de mais gestores de tráfego, mas não vai ser meu foco. Então eu acho que a gente vai ter ali uns 2 gestores de tráfego a mais. O perfil do gestor de tráfego é um cara analítico. Então são pessoas que conseguem sentar no computador, você passa um problema para ela precisa resolver. E ela precisa gostar de dados, precisa gostar de métricas, de dashboards, de Excel. Então se a pessoa gosta de Excel, gosta de ficar no computador por muito tempo, ela consegue ficar ali, geralmente ela tem um perfil analítico. Já a pessoa que senta no computador e precisa ficar conversando com alguém e ela não consegue ficar muito focada, aí geralmente ela já vai para outro departamento, pode ser um departamento comercial, provavelmente na minha cabeça o que eu preciso para o ano que vem. 2 gestores de tráfego, um CS, que é aquela pessoa que está preocupada com a satisfação do cliente, né, com o sucesso do cliente ali, que é uma pessoa mais comunicativa, não tem mais muito esse perfil de ficar no computador, não é 100% analítica, mas é uma pessoa mais criativa, que vai ter a criatividade, a comunicação. E qual que é o outro, meu Deus do céu? Tem um videomaker, que eu estou querendo ver se a gente consegue
trabalhar essa parte de... Dependendo do nicho que você for entrar, é fundamental, né? Exatamente. Como os nichos que estão entrando aí, que estão na minha lista agora para esse ano que vem vão ser locais aqui, a gente vai ter uma demanda de vídeo também para eles, com certeza. Legal. Então é uma coisa que a gente consegue agregar. E por último, que provavelmente vai ser minha esposa, assim que minha filha entrar na escola. É uma CEO, então, você está precisando. Precisando de alguém para tocar a parte financeira, essa parte burocrática mais, né? Ela gosta muito de mexer com papel, de finanças ali. Então eu acho que tem tudo para dar certo aí. Legal. Pô, parabéns, chique demais. Com certeza vai ser uma empresa extremamente estruturada. Uma das coisas que me chamou a atenção aí do que você foi falando é que eu acho que vale a pena ressaltar. Poucas pessoas usam isso, assim, de fato. Quer dizer, pensam nesse formato, que é você tentar atender cada vez mais de forma 360 o seu cliente. Você conseguir abraçar os processos que juntos vão gerar o sucesso do cara. Porque se você não conseguir abraçar todos esses processos, pode ter uma parte daquele processo, um braço daquilo ali, que vai gerar insucesso em todo o resto. Então, a gente sabe, por exemplo, em negócios locais, quando você faz tráfego para negócios locais e tudo mais, que você gera uma demanda gigantesca para dentro de um canal digital, tipo um WhatsApp ou um direct no Instagram, e o comercial não consegue responder na velocidade e da forma que deve, toda a campanha que você fez fica prejudicada e o cliente, consequentemente, não vai ver resultado no serviço prestado, né? Então, é uma das tendências que eu acho para 2024, principalmente para negócios locais e tal, é essa capacidade de cada vez mais você chegar com um pacotão de solução pronta e chegar e colocar no colo do cara. Falar assim, amigo, eu faço a gestão de tráfego para você, eu consigo fazer captação de imagem, eu te ajudo na rede social, eu tenho treinamento ou pessoas para ser comercial ou atendimento. A gente... Pelo menos lá internamente eu chamava de atendimento, tem 3 níveis, né? O nível 1, 2 e 3. Seria o nível 1, teoricamente, que é aquele cara que recepciona para direcionar para onde vai, né? O próximo nível. Pré-vendedor. Isso, tipo uma pré-venda, né? O cara que vai filtrar ali. Então, você ter essa pessoa, que aí você consegue gerar um processo de entrega e de valor para o seu cliente cada vez maior. Exatamente. E você falando aqui eu lembrei, porque não ficou completo aí a lista, né? Mas a gente também está em busca de um social media, que vai fazer a parte de conteúdo, né? A gente acredita que tem alguns clientes que já estão pedindo isso. Inclusive tem uma agência que eu tenho uma parceria, ela perguntou o que eu entregava, ela perguntou ontem. Carlos, o que você entrega? Eu falei, calma aí, vamos falar como é que foi o ano de 2023, o que eu estou planejando primeiro, também preciso saber de você. E a gente está formando uma parceria para ver o que a minha agência consegue colaborar com ela, porque a gente já tem essa colaboração, né? E às vezes não faz sentido aumentar a minha equipe para um lado e ela trazer um monte de cliente de outro lado que eu consigo atender muito bem. E por último, um desafio que a gente tem também agora, minha empresa focou muito em Meta Ads, mas 100% a gente é muito bom nisso ali de certa forma, mas a gente deixou de lado o Google Ads e algumas outras redes. Então eu participei agora de uma consultoria recente focado mais em YouTube, né? E vai ser um desafio agora trazer, a gente já continuar com a questão do Meta Ads para os nossos clientes, mas começar a trazer essa operação também para o YouTube e algumas outras coisas de Google ali relacionado, para que a gente consiga ter mais isso que você estava falando, 360, Sim. algumas coisas diferentes, e a gente consegue trazer um valor maior para os nossos clientes em outros canais Perfeito. De aquisição. Cara, acho que isso é fundamental. Acho que primeiro o que o Sérgio falou, a ideia de você cada vez mais atender diversas áreas do cliente, isso é bom porque você entrega uma solução, né, completa para o cara e você diminui o número de saída também, porque às vezes o seu concorrente, eu acho que vai acabar virando uma tendência que às vezes se você tem um outro gestor de tráfego que vai chegar e falar, cara, eu consigo te atender, né, cliente. Mas você fala, pô, mas o Cássio aqui me atende na gestão de tráfego, mas ele gera vídeo para mim, ele me ajuda no treinamento de vendas, então acaba que fica... você vira um parceiro do cara, né? Você fica tão dentro do negócio dele que é difícil dele trocar com você. Vocês vão aprendendo e vão evoluindo junto. E a questão da profissionalização que o Sérgio estava falando, né? Exato. A gente está num momento agora que antes a galera assistia o tutorial no YouTube ali, já saía batendo na porta dos clientes. 3 botões e vamos para cima. Fazia acontecer. A gente teve realmente essa época no marketing digital que pouco conhecimento trazia resultado. E agora a gente está numa fase que o profissionalismo tem que estar em ação, porque senão a pessoa fica só trocando de agência. Inclusive tem alguns dados, né, dos eventos que eu fui do Pedro Sobral, inclusive, que ele cita que geralmente as agências ficam 3 meses com cada cliente. Então quando você começa a enxergar a tua carteira de clientes, você fala, cara, os caras estão comigo há 1 ano e meio, a grande maioria dos clientes estão há bastante tempo, então assim, você já está com sucesso perante aos demais. E como é que você vê isso, Matheus, agora para o ano de 2024?
Você está entrando agora no... Vai ter a questão de eleição também. As pessoas voltam da eleição, que foram da eleição passada, eles voltam com vocês, tem muita troca de agência. O que as pessoas falam, né? Eu não conheço tanto esse nicho, então eu tenho essa curiosidade de entender se o cara perdeu uma eleição, ele continua com a agência ou ele vai trocar? Troca tudo. Tá Geralmente ele depende, ele acaba trocando, muda muito, né? Porque como que acontece? Você tem uma eleição e a municipal ela foi há 4 anos atrás. Então, você tem um prazo com aquele cliente, vamos supor assim, né, com aquele candidato, de no máximo 2 eleições. Se ele ganhou uma e ganhou a outra, ele não pode ser candidato de novo. Você pode até ficar na chapa dele. Agora, se você perdeu, né, provavelmente ele não vai tentar fazer de novo com você. Mas uma coisa que acontece muito e que as pessoas não dão tanto valor, principalmente no ramo político, que tem uma oportunidade muito grande, é o quê? Cara, eles não enxergam valor naquela rede, naquele dado, naquela conta de anúncio, naquele pixel. Então, acaba que quando você provoca o cliente, fala, pô, vereador, fulano de tal, cara, você fez a campanha aquela vez, você tem aquele tanto de público ali dentro, você tem uma rede social, você tem uma conta de anúncio, tem toda aquela estrutura comigo. Eu te dei, né? Porque a gente faz, depois da campanha, faz toda a entrega pro cara, só que, pô, quando acaba, ele perde toda uma estrutura, né? Ele volta a ser uma pessoa normal. Ele já não tem mais o assessor, já não tem mais um diretor de campanha, não tem um social media, então não tem quem tome de conta daquilo. Então, eu fiz campanhas que tem um cara que eu atendi em Itaberaí, por exemplo. Toda eleição ele volta e pergunta porque eu cuido das coisas dele, tá ali comigo. A estrutura, né, de BM, conta de anúncio, conta do Google Ads, tudo dele, até os acessos, tipo, sei lá, de YouTube, você entrega para o cliente, mas ele não tem essa noção, ele não é uma empresa, né? O político, o candidato, ele vira ser uma empresa só durante um período eleitoral, né? São 30 dias, 40 dias de campanha e um pedacinho da pré-campanha que ele vira ali um CNPJ. Depois ele vira sendo uma pessoa. Então você consegue recuperar alguns candidatos. Óbvio, o que acontece muito e que frustra essa relação? Existe uma parte contábil e de direito, né, de leis, que pode frustrar essa relação e pode romper. Que é o quê? Você não pode pagar durante uma campanha eleitoral, tem algumas regrinhas, com dinheiro que seja do político, tem que ser um dinheiro de campanha eleitoral. Então, se você fizer uma coisa errada, passar um boleto, não informar o cliente, ele pagar errado, ele pode ficar com o nome sujo, ele pode ser cassado, ele pode ganhar e não assumir uma eleição, por exemplo. Ele pode perder o projeto inteiro. Ele pode perder o projeto inteiro, porque, por exemplo, você resolveu contratar pela hosting, vamos supor, ou não, pela, sei lá, por uma empresa que não está no Brasil, e aí você só pode prestar conta de empresas que dão nota fiscal. Caraca. Então é um detalhe. E aí você está prezando, pô, essa empresa aqui é muito massa, sei lá, vou contratar um ManyChat para o meu cliente. Primeiro que não pode automação, mas o segundo que ela não vai te dar uma nota fiscal. Como é que você vai prestar conta de um dinheiro que saiu, né, que é um dinheiro público? Aí, cara. Parece aquele mesmo. Tipo assim, eu conheço um cara que faz mais barato, mas... Exatamente. Tipo então tem um cuidado muito grande que as pessoas têm que ter. É uma oportunidade muito boa, né? É bem intenso, eu gosto muito, só que o cara tem que ter um cuidado com essa relação, porque para todos os lados é muito visado, né? Você tem uma justiça eleitoral que vai estar de olho, né? Você tem um tribunal regional, você tem um Supremo Tribunal que está de olho, porque é uma verba pública que está envolvida ali dentro, né? As ferramentas, né, as redes sociais, elas ficam de olho e elas passam essa transparência. Então, você tem noção, o gestor de tráfego que roda uma campanha, o nome dele fica lá durante 7 anos no portal. Na biblioteca de anúncios, você pode ver que tem todos os anúncios e tem anúncios políticos e eleitorais. Então, seu nome fica lá envolvido durante 7 anos. Então, você subiu uma campanha com uma legenda errada, por mais que isso não possa influenciar tanto, você pausa ali e tal, mas ela fica ali por 7 anos, você vai ter que esperar para ela sair. Legal. E outra curiosidade que eu queria ver contigo, Matheus, é que geralmente quando a gente trabalha com um cliente, iniciativa privada, a gente está muito preocupado com conversões. Então, quanto que entrou de dinheiro, quanto que retornou. Como que é na questão da política? Qual que é a principal métrica que é observada? A principal métrica é o voto, mas o voto você só faz a conversão num dia. Você tem que trabalhar, né, durante todo um período. É um lançamento. É como se fosse um lançamento. É um lançamento, né, que o cara ainda vai lá e envolve muita questão. Hoje a gente está muito polarizado na questão política, né? Então você deve ver família brigando e tudo, mas envolve um processo de você conversar e deixar aquele cara aquecido durante todo um período. E aí você fazer com que ele converta e vote, né, no seu candidato naquele dia. Então, cara, quando você tem campanhas que são polarizadas, é até um pouco mais fácil. É igual a gente estava falando acho que no episódio passado, né? Você tem um inimigo em comum, você consegue fazer isso. Mas quando é uma campanha de vereador, exato, que você tem que... É isso que eu fiquei pensando. Que você tem que conversar com poucas pessoas, você não consegue conversar muito, primeiro porque sua verba é pequena, e o segundo que, vamos supor, Palmas vai ter 200 mil votos, você não vai conseguir
nem 100 mil votos. O cara vai ser eleito com muito pouco, com 3 mil. Então você tem que trabalhar muito aquela base, é muito segmentação, falar com seguidores, remarketing de pessoal que viu o vídeo, tem que trabalhar muito com aquela pessoa e não inventar de criar, vou falar com a cidade toda, vou dominar todo aquele território, né? Então, acho que a principal métrica é voto, né? Acho que eu deixei isso claro, mas ir crescendo aquele público e trabalhando com frequência é muito importante. Eu não sei como, depois eu até perguntar para o Sérgio como é que é em lançamento, tipo frequência, mas em campanha eleitoral a gente busca uma frequência de 15 para passar uma mensagem. Porque, cara, quanto mais aquele cara gravar aquela mensagem, ele ficar com aquilo de cor, é melhor. Então a gente, em vez de você falar assim, porque você vai estudando, vai olhando, o cara, quando seu anúncio estiver com uma frequência 4, 5, vai dar fadiga de criativo, não sei o quê. E aí a gente, na campanha eleitoral, você quer aquela fadiga, mas você quer gravar aquela mensagem na cabeça do eleitor, né? Então são 30 dias, você busca aparecer 15 vezes com aquela mensagem e muito segmentado, né? Muito nichado. Então, você vai falar com um cara de um bairro, o que você fez naquele bairro, procurando publicar e popular aquele público e aquele direcionamento, né? Aquela linha, né? Pô, os caras querem falar de esporte, os caras não querem saber se o candidato fez, sei lá, creche. Né? O cara quer saber da quadra, ele quer saber do asfalto. Então você tem que ir fazendo esse direcionamento ali com aqueles públicos também. Muito interessante isso aí. Eu tenho 2 perguntas para você, cara, que eu fiquei curioso aí você falando. Primeira coisa, quando você faz campanha, principalmente de vereador, foi a primeira dúvida que me veio na cabeça, você citou aí, que eu imagino que deve ser, muito pulverizado, né? Todo mundo tem um primo, tio, vizinho que é vereador, né? Que é candidato a vereador. Então é complicado, eu imagino. Como é que você faz a questão da geolocalização e tal para um tráfego de um vereador? Você usa muito isso de geolocalização? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu sei que tem vereadores que têm uma base forte, vamos supor, no bairro A. Dentro daquele bairro A, você explora ele muito ou você não usa tão micro geolocalizações assim? Como é que funciona isso? 100%. Tipo assim, você usa geolocalização por muitas... Óbvio que a gente tem que depois... em 2022, acho que foi a principal diferença. Você tinha pessoas que moram no local e pessoas que passam no local. Para esse ano, é uma mudança de ferramenta, você já não vai ter isso, né? Você só tem um formato de geolocalização. Mas você usa raio de 1 quilômetro. Então, vamos supor, o candidato ajudou numa verba... de um trator para aquela comunidade que está ali dentro. Cara, é para aquela comunidade aquele vídeo e pronto. A gente teve um exemplo na campanha passada que o candidato gravou vídeo e cabeça para todos os 139 municípios falando de uma parte de turismo. Então, você foi 139 conjuntos de anúncios segmentados com um PIN para aquela região, para aquele local. Porque, cara, aquela mensagem... tem que conectar com aquele público. Tem que conectar. E o principal, se você está falando com um cara da Zona Norte, que você fez, sei lá, uma quadra poliesportiva, você fez uma ponte que a população queria e você anunciou pro cara da Zona Sul, cara, o cara da Zona Sul não vai ficar feliz, não vai votar em você, ainda vai ficar com raiva. Pô, como é que tu fez para aquele cara lá e não fez para mim? Exatamente. Eu fico imaginando, por exemplo, o cara que os políticos eles têm muito... Assim, não de forma pejorativa que eu tô falando, por favor, não me entenda assim. Mas por exemplo, se ele faz ajuda a asfaltar uma rua específica, ele explorar aquele trabalho que ele fez, ajudou a executar, que ele ajudou a guiar para que aquilo ali aconteça, é um acontecimento para aquela micro-região, né? Exatamente. Todo mundo que passa por ali é impactado. Então, você conseguir atingir aquela micro-região daquelas pessoas com uma mensagem apropriada, pô... Isso é fundamental. Acho que geolocalização e um remarketing para aquela pessoa, porque a partir do momento que você falou, cara, esse cara fez isso, né? Então, olha isso aqui que eu fiz para você. Então, agora me dá uma oportunidade, você que viu isso que eu fiz, olha isso aqui que eu estou planejando fazer se você depositar o voto em mim. E aí, não esquece. Eu fiz isso e eu planejo fazer aquilo. Não esquece. E eu estou 30 dias ali falando com aquele cara até o dia dele ir para a urna. Pô, muito legal isso aí. Matheus tá tão natural que eu estou para perguntar o número dele para votar nele. É verdade. Pode candidatar, viu, Matheus? Você tem tiro pro negócio. Cara, a outra pergunta que eu tinha, aí não é uma pergunta, é um comentário, na verdade, que até pelo caso que ele falou, que você está falando aqui, principalmente me deu esse estalo. Se a gente parar para analisar, o cara que faz mestre na tráfico na área de política e tudo mais, né, de gestão, você na área de aposta esportiva e demais outros nichos, lançamentos, negócios locais, todos eles têm os mesmos princípios. Sim. Não sei se vocês perceberam, mas qual que é a grande missão dele? É captar lead, aquecer a base de leads e fazer uma conversão em um momento específico. Né? Lançamento é exatamente isso. Tráfego para qualquer coisa, negócio local, para aposta, para qualquer coisa, é exatamente isso. É você pegar a base de leads, manter a base de leads. O que muda são pequenos detalhes, mas se você for parar para analisar, o princípio do funil, da jornada do cliente é sempre a mesma.
É sempre a mesma. É se apresentar, considerar e converter. Exatamente. Então, tem pilares tradicionais do marketing, de tudo mais, que, cara, não muda, independente da área que você está. Então, quando você aprende os princípios do marketing digital ou de qualquer outro marketing, de qualquer canal de aquisição que você consiga dominar, você consegue aplicar para qualquer nicho. É lógico que tem as peculiaridades, você vai apanhar um pouquinho, tem dificuldade, tem algumas coisinhas, uns detalhes, igual você falou de política, tem um monte de porquês, né, que se você não cumprir, você acaba com o projeto de vez, exatamente, você está na cadeia praticamente. Então, é muito interessante isso, cara, é muito interessante você pensar que os princípios não mudam independente da jornada, do que você está fazendo, do nicho que você está, né? Quando eu comecei a estudar, tinha um cara que era o Neil Patel, ele fala que o marketing digital ele é só um conjunto de táticas digitais, ele ainda é marketing, você ainda está querendo passar uma mensagem, se conectar com a pessoa, né, fazer aí uma conversão. Mas é exatamente isso, acho que a ideia a partir do momento que você pegou um princípio, aprendeu o fundamento da parada, você consegue depois ir se aperfeiçoando e aprendendo outros caminhos, né, outros detalhes para se nichar, que eu acho que é aí que está o pulo do gato. Você tem que se tornar um especialista numa área. Você falar, senão você vira um generalista e aí ninguém consegue te identificar ali dentro. Fica difícil, realmente. Cara, nós estamos aqui no 7º episódio, acho que deu para as pessoas entenderem que Palmas, Tocantins, de forma geral, tem bons profissionais de marketing. Eu queria uma opinião de vocês, né, Sérgio, Matheus, ainda tem muito essa visão da gente estar aqui numa cidade muito nova, da capital mais nova do Brasil, de certa forma. As pessoas procurarem profissionais em Brasília, São Paulo, Goiânia. Qual que é a tua visão, Sérgio, sobre isso? Hoje você está na maior agência da América Latina, as pessoas te encontraram aqui. É verdade. E para o Matheus também, você atende clientes de fora, você só atende pessoas aqui. Como é que está essa relação dos clientes quando eles encontram vocês? Cara, assim, a gente tem meio aquele... Eu nem lembro como é que chama, mas é um sentido de cão vira-lata, sei lá como é que chama. O senso do brasileiro é muito isso, assim, né? Sempre o de fora é melhor. Sempre... se eu moro em Palmas... O santo de casa não faz milagre. Se eu moro em Palmas, quem está em Brasília, Goiânia, São Paulo, Belo Horizonte, é melhor do que quem está em Palmas. Se eu estou em Goiânia, quem está em São Paulo é melhor do que... Se eu estou em São Paulo, quem está em Brasília é melhor. E assim vai, né? Mas se a gente... tirando, lógico, essa cultura que a gente tem muito forte... Se a gente for parar para analisar, Palmas, na minha opinião, é uma terra de oportunidades, assim. Tem muita gente boa de trabalho, tem muita gente que está afim de fazer acontecer. E aqui, até por uma característica de sobrevivência e de economia da região, a gente tem alguns grupos econômicos aqui dentro que eu vejo, assim. É uma visão muito rasa minha, eu não sou especialista, nada do tipo. Mas, por exemplo, você tem a galera que é funcionário público aqui, você tem a galera que é meio que do agro e tal, que já é uma galera relevante. E você tem uma terceira galera que são os empreendedores. Aqui tem muito empreendedor. Então, esse conceito, essa cabeça, eu falo porque eu fui formado numa família onde eu tinha minha mãe funcionária pública por todos os anos da vida dela. E do outro lado eu tinha meu pai, que nunca prestou concurso, nunca gostou disso e sempre foi empreendedor. Então, um é estabilidade, o outro é a loucura, a agressividade, aquela coisa sem ter uma metodologia, vai fazendo, vai acontecer, vai se adaptando, muda isso, muda aquilo. São duas coisas totalmente diferentes, mas quem tem o prazer de conviver com um empreendedor acaba sendo mordido por esse bichinho assim e cria, na verdade, um comportamento empreendedor, que é diferente de tudo. Então, quando você pega uma galera que tem um comportamento de funcionário público e nada contra, é totalmente diferente de um comportamento de empreendedor. Mas, por exemplo, para a minha empresa, para a minha agência, para todos os negócios que a gente tem, quando você consegue achar pessoas com esse comportamento empreendedor, que são muitos em Palmas, você consegue modelar eles, né? E pelo menos eu vejo que tem muitas pessoas aptas a isso, para você modelar, para você trazer para o seu lado. Então, eu acredito muito no potencial de Palmas, tem muita gente boa e a internet tem o lado bom e o lado ruim. E o lado bom dela é você, assim, tirar qualquer barreira do conhecimento. Então, eu tenho um cara aqui que faz treinamento, que fez mentoria com o melhor cara de tráfego do Brasil, um dos melhores do mundo. Você, por exemplo, você tem contato direto com o Pedro Sobral, se tu quiser, né? Sim. A barreira não existe no digital. Então, independente geograficamente de onde a pessoa está localizada, cara, eu acho que é muito do comportamento dela que é que vai fazer a diferença. Em Palmas, a gente tem muita gente com comportamento empreendedor. Muita gente que é insatisfeita. Porque, assim, o empreendedor,
na essência dele, pelo que eu vejo, é um cara insatisfeito com o comodismo. É o cara que, cara, vamos fazer um treino novo, vamos, não sei o que lá. Quando fica tudo bom, ele fala assim, mas vamos melhorar, mas eles vão fazer. E vai caçando confusão, né? Vai caçando confusão, e vai crescendo, e vai caçando confusão. Então, a gente tem muito isso aqui culturalmente. Como diz o Flávio Augusto, estabilidade não existe, né? Não Então, existe. foi uma aula trabalhar com ele ali por um período, com a equipe dele. Perfeito. Porque, além dessa frase ser muito impactante, as pessoas que estavam na estabilidade, quando veio a pandemia, realmente entenderam a essência dessa frase. E ele fala também que a empresa não tem linha reta. Ou você está subindo ou você está descendo. Exato. Então, se você chega num faturamento bacana, mas a sua empresa não começa a subir de novo, ela vai descer, meu amigo. É natural. Então, a gente realmente, esse comportamento, essa filosofia do empreendedorismo de não se manter, não estar sempre insatisfeito, é o que vai fazer a pessoa passar dos 5 anos, que é a estatística das empresas, né? Ou ela cair para baixo. Perfeito. Cara, eu acho que é muito do que vocês falaram, principalmente a ideia da gente ser um estado novo. Acho que é uma cultura do brasileiro, mas a gente é um estado novo, uma cidade nova. Então, a gente tinha aquela cultura dos nossos pais, né? E da geração que veio antes de, tipo, cara, aqui não tem ainda muita coisa, vou ter que buscar lá fora. Só que eu acho que a gente começa a ter que entender que, cara, a gente já tem quantas gerações que estão aqui dentro da cidade. Então, você já tem profissionais, você já tem outras empresas e a gente tem que assumir uma meia-culpa também. Tem alguns profissionais que não se posicionam, então ninguém sabe, né, o que calado quer. Se tu não está se posicionando, como é que o cara vai saber que você faz esse tipo de coisa? Então é um pouco das duas coisas, a gente tem que se posicionar mais, né, falar que tem, que é, e cara, dá sim, eu acho que dá sim pra gente falar, pô, sou especialista nessa área, eu faço isso aqui, e o empreendedor que está mudando de geração, está passando para a segunda leva de empreendedor, ele entender que aqui em Palmas já tem, que ele não precisa ir ali em Brasília, igual a gente tinha aquela cultura, né? Tinha um início de Palmas que o pessoal ia fazer compra do mercado fora da cidade. Então imagina a prestação de serviço que ele não faz, né? O cara tinha até pouco tempo atrás, ele ia para fora de Palmas para comprar roupa. O cara, verdade, então, verdade, tipo assim, então agora a gente precisa trabalhar, óbvio, a gente como pessoas interessadas tem que trabalhar para mudar esse pensamento, mas aí o empreendedor que está no negócio local, que tem uma empresa, o comerciante, ele precisa entender também que tem prestadores de serviço agora que são tão bons quanto, né? Então, e a gente tem que sempre tomar cuidado, porque a internet ela diminui a barreira geográfica. Então, Exato. assim, quando o cara tem uma necessidade, ele está procurando alguma coisa, aí o Cássio tá começando se atentou para isso, aí ele vai para onde? Vai lá para o Google procurar, ou ele vai lá para uma rede social, então ele tá lá, mano, pesquisando por aquilo e é algo que for aparecer para ele. Se o cara tá de Palmas, às vezes o cara nem sabe se tá de Palmas ou não, ele tá ali negociando pela internet e depois foi fechando um negócio. Acho que é um pouco desses dois, tem uma meia-culpa dos dois lados ali por conta dessa cultura. E tu, Cassião, o que tu acha? Cara, eu acho que é muito importante essa questão do posicionamento que o Matheus falou. Porque, até vou falar do network, né? A gente criou um grupo de network recentemente. Eu ia puxar esse gancho, você ia falar de posicionamento, eu ia justamente perguntar sobre o grupo do network, como é que surgiu, como é que foi isso, porque é algo que vem totalmente de encontro à fala dele, do posicionar a galera daqui de Palmas para criar um grupo cada vez mais forte. Exato. Foi até super interessante porque não foi só uma coisa só minha, né? Eu vou voltar no início aqui, depois eu vou chegar no ponto da pergunta inicial. O que acontecia? Eu comecei a ir em eventos esse ano. Então, comecei a investir um pouco mais em conhecimento, sair um pouco dos livros, dos cursos, para poder aprender com as pessoas fora, né? Vivenciar esse ambiente de você sair do seu comodismo, encontrar com outras pessoas, fazer seu network e participar dos eventos. Mas eu não consegui levar a minha equipe ainda nesse primeiro momento. Então, eu montei uma apresentação das melhores coisas que eu vi lá sobre a minha ótica e trouxe para a minha equipe. Depois eu fui para outro evento e eu postei isso nas redes. E as pessoas, cara, legal, como é que foi o evento? Falei, cara, quando eu voltei, que eu fiz a apresentação, falei, eu vou chamar o pessoal para vir assistir, quem me mandou mensagem. Aí eu pensei isso meio que mentalmente, e por incrível que pareça, um monte de gente mandou mensagem nessa época, pessoas que eu estava muito tempo sem falar, mas estavam no digital. Eu, cara, eu vou fazer um negócio amanhã, vem aqui, não sei o quê. De repente tinha 20 pessoas lá no local. Eu ia fazer na minha agência, já não vai caber, eu tive que alugar um lugar. E dali o Matheus deu a deixa, né? Cara, vamos se reunir uma vez por mês, vamos fazer alguma coisa, network, eu participava disso em São Paulo e tal. E eu falei, é mesmo, vamos fazer. E a gente fez, de repente o grupo estava com 60 pessoas, a gente já fez 3 edições. Eu falei, meu Deus, como é que tinha tanto de profissional aqui em Palmas? Você vê a questão do posicionamento, né? Nem a gente sabe, nem a gente que é do nicho sabe. Exato. E quando a gente estava no segundo, pessoal, cara, não sabia que tinha tanto de gente aqui em Palmas que trabalhava com isso, que era questão de tráfego, design, de vídeo, enfim.
E essa fala, ela vem se repetindo. A pessoa entra, caramba, tem esse tanto de gente. Exatamente. Então todo mundo está com essa ideia, porque falta um pouco de posicionamento da gente mostrar nosso rosto, da gente fazer campanhas de alcance, de certa forma, para as pessoas entenderem que aqui em Palmas tem esses profissionais. E basicamente foi essa a trajetória do network. A gente já fez 3 encontros, também está virando alguns podcasts aqui. A gente tem um grupo ali que as pessoas vão dialogando, vão Bem conversando. ativo. E a gente tem alguns projetos aí para o ano que vem, para continuar com esses encontros presenciais e fazer muita coisa aí para acontecer. Boa, legal demais, legal demais. E sobre a questão dos profissionais de Palmas, considerando que a sua agência é de Palmas e tudo mais, você pensa em algum momento, passou pela sua cabeça ou veio de alguma forma, algum pensamento em falar assim, cara, vou desistir de trazer galera de Palmas, vou buscar de fora por algum motivo? Você passou por isso em algum momento? Não, graças a Deus eu não passei em nenhum momento por essa questão. Eu vejo que o fato de talvez trazer pessoas só daqui, a gente fica com uma cultura, de certa forma a gente tem um prejuízo ali. Aí eu vou te falar até de coisas pessoais. Então, por exemplo, às vezes eu estou conversando com pessoas, eu tenho um sotaque mais roceiro, as pessoas me perguntam às vezes se eu sou do Nordeste. Eu acho que, às vezes, quando eu vou comunicar com alguém ali fora, que é uma pessoa mais posicionada, que está mais no centro do país, a gente vê algumas diferenças de posicionamento, de postura, de jeito de falar e, consequentemente, de culturas e conhecimentos. Então faz uma falta, de certa forma, eu ter focado só aqui, mas a minha empresa ainda é muito pequena, são 5 pessoas ali comigo, são 6. Para essa próxima trajetória de dobrar ali, chegar a 10, 11 pessoas, a gente ainda continua 100% focado aqui. Eu acho que é uma empresa que nasceu em Palmas e tem que pagar os impostos aqui em Palmas, tem que trazer gente de Palmas para pagar. E a gente atende pessoas de fora e os clientes que a gente tem, a maioria é de fora, então a gente aprende essa parte cultural com eles, dialogando ali de certa forma semanalmente, puxando eles para reunião. Então uma coisa complementa a outra, né? Eu acho que vai chegar um momento, eu pretendo seguir nessa trajetória empreendedora por muito tempo, onde a gente vai sim buscar pessoas aí de fora, mas por enquanto tem muito peixe para pescar aqui na nossa cidade. Verdade. Uma coisa que você falou que chamou muito a minha atenção aí sobre o network, o grupo do network. Todo mundo assusta com a galera, né? Quando entra no grupo, fala, caramba, que tanto de gente. É 2 coisas que impactam, eu acho, todo mundo, pelo menos me impactou e algumas pessoas que eu conversei impactaram. É a quantidade e a relevância, o tamanho dos projetos que a gente tem ali dentro. Cara, tem coisa muito grande ali dentro desse grupo nosso. Porra, tem agências grandes, bem informadas, profissionalizadas, estruturadas, que atendem dezenas e dezenas de clientes, que têm faturamentos aí milionários anual. Cara, é impressionante como a gente peca no que a gente vende, né? Porque exatamente. Casa de ferreiro espeto de pau mesmo, né? Não tem jeito. A gente é do marketing digital, mas a gente nunca parou, até pela quantidade de demanda, volume de trabalho e tudo mais, nunca parou para divulgar internamente o tamanho que a gente tem aqui dentro, né? De Tocantins, de Palmas. Colocar, chegar a anunciar, são poucas. Depois do grupo de network, antes do grupo eu só tinha olhado tipo 1 ou 2, inclusive que estão lá no grupo, que se posicionava a ponto de, igual você falou, né, a gente trabalha com anúncio e eu só vi anúncio acho que de 2 pessoas, de 2 outras empresas ali dentro, né? Então acho que a gente precisava foi uma virada de chave para mim com o grupo de network, depois do primeiro encontro lá que o Cássio recebeu a gente, convidou, que eu falei, cara, é verdade, tipo, e eu até fiz uma palestra depois sobre posicionamento, o poder das redes sociais, e aí eu fui no carro conversando com meu pai, e ele, cara, tô fazendo inglês, vou tirar a proficiência agora, minha professora é tipo de Belo Horizonte. E eu, cara, meu personal é de fora, o outro é de não sei aonde, porque eu fui achando. E aí eu cheguei lá, fui dar o treinamento na rede social, na faculdade, achei que era para o pessoal que estava formando. Quando eu cheguei lá era para o pessoal que estava entrando, tinha 900 pessoas lá para dar palestra, assustei. E aí eu fui com aquilo na cabeça, falei, cara, eu vou passar um pouco da minha palestra, mas o que eu vou falar, eu vou martelar na galera. Ele falou, se posiciona, não deixa o cara de fora ficar se posicionando e a gente se encontrar, não. Coloca lá o que você faz já desde agora, se posiciona, fala pro pessoal o que você faz, porque senão depois você entra no momento de ficar chateado, meu amigo tá fazendo, sei lá, serviço com outro cara, mas pô, tu nem falou pra ele que tu faz esse serviço, como é que você pode depois cobrar o cara, né? Então esse tipo de pensamento eu comecei ter, né, e ter essa visão, ter a dimensão do grupo quando a gente montou aquele grupo de network, quando a gente começou a fomentar aquele primeiro encontro lá. Essa tua fala até me chamou a atenção de uma dica que eu dou, né, para quem está começando. O pessoal do network também me pergunta às vezes, cara, como é que você está com 40 clientes, como é que foi isso? Eu falei, cara, tu não tem que se preocupar, tipo assim, comigo, né?
Às vezes as pessoas estão fazendo tráfego pago para atrair clientes para ela, só que ela não tem cliente ainda. E aí é o fator mais difícil que tem, porque você ainda está começando, você tem que colocar a tua própria verba. E o maior ensinamento que eu tive foi trabalhar com pessoas que têm empresas e usar a verba delas, o orçamento delas, para poder aprender e testar na própria campanha. Porque você fazer um anúncio para você que não tem cliente ainda, você não tem resultado, na hora que você for fechar a venda com o cliente, você vai ter essa deficiência comercial, deficiência de resultado, de certa forma, a não ser que a pessoa já for vendedora e tudo mais e consiga desenrolar. E aí o que acontece? A principal dica que eu tenho para a galera, eu falei, cara, os teus clientes estão na tua agenda telefônica. Quase todo mundo tem 800 contatos na lista telefônica, tem 1000. Aí você tem uma rede de contatos que a tua namorada, a tua esposa tem, seus pais. Então a primeira coisa, cara, família, é o seguinte, eu estou estudando isso, eu estou fazendo aquilo. Foi dessa forma até que o Sérgio me encontrou. O Sérgio me deu um baita empurrão profissional. Eu fiquei só postando o que eu estava fazendo, documentando a minha jornada, né? Que também é uma outra dica. Cara, mostra o que você está estudando, mostra as certificações que você tem. E as pessoas vão saber o que você faz. E, consequentemente, você começa a avisar. Família, eu estou fazendo isso. Eu consigo aumentar o faturamento de empresas, eu consigo aumentar o alcance dos empresários. Quem for empresário, me passa o contato que eu quero falar. E aí você vai entrando em contato com um por um. Cara, é certeza que você vai conseguir seus clientes ali. Agora, as pessoas acham que precisa, às vezes, pular, né? Fazer o inverso. Investir primeiro em anúncio e os clientes vão vir através do anúncio, sendo que no próprio celular dela, muitas vezes, já está os clientes que ela precisa atender. Exatamente. É uma coisa que você falou, um insight que você falou sobre conteúdo. O Misha Menezes, que é um cara muito bem posicionado a nível de lançamento de perpétuo no Brasil, é o maior hoje. E ele sabe se posicionar muito bem. A gente estava conversando e aí a gente estava falando sobre a dificuldade de produzir conteúdo. Eu tenho uma extrema dificuldade. E eu acho que a maioria de nós tem. Sim. O Cássio está rompendo isso aí. Eu vejo que ele, às vezes, sente dificuldade, mas ele passa por isso e tal. É uma disciplina que eu ainda não adquiri, não consegui, mas eu vou conseguir um dia. Mas uma coisa que ele falou, ele falou, cara, esquece produzir conteúdo. Você não é conteudista. Tem gente que é, mas você não é. Esquece. Então, o que você tem que fazer? Documenta. Que é o que você falou. Documenta a sua rotina. Pô, sua rotina é interessante para muita gente. Pode não ser interessante para os amigos que estão na sua rede agora, mas aos poucos você vai começar a ser interessante para pessoas que querem seguir a jornada que você faz. Então, documente. Aos poucos você vai aprimorando a capacidade de documentar o seu conteúdo e aquilo ali vai virar um conteúdo de fato extremamente natural, extremamente verdadeiro, extremamente validado. Que é o que precisa para o trem perpetuar por muito tempo. É o que eu faço. Eu sou a pior pessoa do mundo para produzir conteúdo. E eu imaginava que ele é um cara extremamente criativo e tal. Os criativos que ele faz para rodar na internet é o trem mais engraçado do mundo, sim, mais legal do mundo. Sim. É tipo ladeirinha. E aí eu fico olhando, eu falo, caraca, eu pensei que o cara era um gênio de produção de conteúdo e tal. Ele, não, pô, isso aí são criativos, que tem copy, que tem equipe, que tem não sei o que lá, que me ajuda. Mas o dia a dia, cara, é documentado. É o jeito que eu achei de produzir conteúdo e tudo mais. E então, é bom que a gente vai aprendendo ali na jornada. Por exemplo, ainda agora, eu comprei um iPad, um MacBook. Aí, cara, só que assim, 10 mil vezes dos cartão, vamos ter que trabalhar muito para pagar. Mas o que põe o pé que Deus põe o chão, relaxa, vai dar certo. Mas o que eu queria dizer? Às vezes a gente está produzindo conteúdo e você tem pessoas só observando, pouco engajamento. E aí você tem essas coisas, cara, teve um engajamento absurdo. Eu nunca recebi tanto direct assim em pouco tempo. Eu falei, rapaz, esse povo só quer saber da gente gastar dinheiro. Né? Brincadeiras à parte, mas assim, você vai entendendo aos poucos o que a galera curte, né? Na verdade, os directs foram uma conquista. Então eles estão vendo... É o que você deu o próximo passo e ficou notório para eles. Exatamente. Um passo. Então a galera tá mais, pô, cara, isso aí, pô, parabéns, não sei o quê. E a galera gosta dessas coisas, né? E às vezes, quando você posta algumas conquistas pessoais, eles também estão ali te acompanhando, eles veem a tua pegada todo dia, indo pro escritório, arrumando cliente, papapá. E foi bem legal isso aí. Com o tempo você vai, cara, eu vou postar isso daqui. Então não é uma decisão fácil de, eu vou postar que eu estou comprando. Cara, não é isso, não é ostentação. Mas eu sabia que quem estava me seguindo há muito tempo e quem estava me observando ali, os caras iam ficar felizes. E realmente foi dito certo. Então você começa a entender um pouquinho da audiência. Exatamente. E outra coisa do que você falou, você deu uma dica para a galera que está começando, né? A gente falou que a gente tem um grupo do network que tem 60 pessoas. A grande maioria já tem agência estruturada, a maioria tem funcionário e tal. Mas com certeza tem 600 outras pessoas que estão começando agora, que querem dar o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo. Você deu algumas dicas aí para quem está começando. Uma coisa que eu falo muito para a galera que está começando, e depois eu queria ouvir do Matheus, o que ele poderia deixar de dica para a galera. Uma das coisas que eu falo para todo mundo que está começando, que foi o diferencial para mim, que me disseram isso e mudou minha vida, porque eu comecei no digital assim,
por uma questão meio que de necessidade para ajudar minha esposa, porque no meio da pandemia o negócio dela ficou parado e tal, já até expliquei essa história, mas também porque eu queria empreender e eu estava procurando algumas coisas, eu tinha outros negócios e eu decidi tentar no digital para ver o que dava, gostei e estou aí até hoje. Mas o que me falaram que mudou minha vida foi assim, Sérgio, faça o básico bem feito, depois você inventa a moda. Sim. Faz o básico bem feito. Qual que é o básico? Pega o básico do que você quer fazer e faz bem feito. Mas o básico do básico mesmo. Você fez o básico muito bem feito, vai ter resultado. Vai ter resultado. E depois você vai aprimorando, colocando uma firulinha, aumentando aqui, melhorando aquilo outro e tal. Vou dar um exemplo. Você está começando uma empresa, não queira já fazer um monte de anúncio para a sua própria empresa, contratar um RH, fazer isso. Cara, faz primeiro atender um cliente bem atendido, faça ele ter resultado, faça ele ficar satisfeito. Pronto, é o básico bem feito do que você está se propondo, faça aquilo. Na campanha, na produção de conteúdo, seja lá o que for, faça o básico bem feito. Depois você vai inventando moda, porque, cara, a diferença do básico bem feito para alguma coisa extremamente incrementada é 10%, 20%. Os 80% ali é o básico bem feito. Sempre vai ser. Sempre vai ser. Vira costume, né? Depois que você faz o básico bem feito, você vai começando a pegar aquilo ali e aí melhorar, aprimorar e mexer, você já vai pegando a mãe, já fica uma coisa mais natural. Isso, que o básico vai deixando de ser básico, mas sem ser sacrifício. Exatamente, você vai evoluindo. Eu acho que se eu tivesse que dar uma dica para uma pessoa, eu faria igual, tipo, eu comecei, cara. Começa, cara, pô, não tem uma grana, sei lá, para comprar o curso. Então, mano, comece estudando com vídeo na internet, tem bem lá, tem bastante conteúdo na internet. As próprias plataformas disponibilizam, óbvio, que não é tão bom, não tem um monte de coisa que tem quando você compra um curso, mas a própria plataforma tem o interesse de ensinar as pessoas também. E, cara, seja transparente com o seu cliente, com o primeiro cliente. Perfeito. Cara, eu estudei e eu quero aplicar. E aí você vai aprendendo com ele. Quando você traz o cara e fala, cara, você não sabe, mas você tem essa necessidade, eu estou estudando e eu não tenho a experiência, vamos aplicar junto? Vira uma cumplicidade. E aí vira uma parceria. Eu acho que eu tenho, igual eu falo para todo mundo, eu tenho o meu primeiro cliente até hoje. Né? Eu já perdi vários outros, mas eu falei pro cara, falei, pô, tô começando, tô noivo, vou casar, e eu tô começando, queria abrir meu negócio, eu tô estudando, cara, tudo que eu sei, eu vou aplicar com você, cara. E tudo que eu for aprendendo, a gente vai aplicando. Combinado? Combinado. E aí a gente vai rompendo, vai seguindo. Eu acho que a ideia é isso, ser transparente e ir pegando os desafios aos poucos. Vai dimensionando, faz o básico, depois você vai dando outro passo. Quando você parar para ver... Perfeito. Eu também foi nesse formato aí. Minha cliente, eu estava estudando ali, comecei a trabalhar com ela, deixei claro também. E tá comigo até hoje, graças a Deus. Os primeiros clientes são muito bem cuidados, né? Eles, exatamente. Graças a Deus, você tem uma história também um pouco parecida com a minha. E, cara, seguindo nessa linha de conselhos, né, para a galera que está começando, para quem já está estruturado, eu acho que tem alguns erros, daquela questão do perfeccionismo, né, que sempre é uma grande polêmica ali, e da pessoa se preocupar demais com o passo lá da frente. Então, o primeiro ponto é você começar, de fato, a fazer alguma coisa bem feita. E a gente tem um outro problema muito grande, que é o investimento que as pessoas fazem, às vezes, errado. Então, quando você tem pouco recurso, o que você precisa fazer? Conteúdo gratuito. Você precisa perguntar para quem teve sucesso em alguma área. Então, eu quero falar com alguém, queria montar uma agência de marketing digital. Só que, geralmente, você não começa montando a agência, você começa prestando serviço. Exatamente. Então, conversa com alguém que presta serviço que teve sucesso. Não vai falar com uma pessoa que foi fracassada ou quem não é da área. Conversa com 3 pessoas, pega a dica com ela. Depois, você compra um livro. Não? Às vezes as pessoas ficam querendo comprar curso e tal. Cara, primeira coisa, um livro. Pega um livro top para ler. Depois você tem a parte de curso, depois consultoria e mentoria. O que eu quero deixar claro até? Tem muita gente que pula essa etapa e já vai direto para uma mentoria. A gente tem mentorias de ticket alto aqui. Tem mentorias que são mais tranquilas e tem outras que são caras, 25 mil, 50 mil. E eu vejo alguma galera, eu estou em algumas mentorias, hoje especificamente eu estou somente em uma, que tem um ticket alto. Mas assim, tem gente que está no meu time ali que não tem nenhum primeiro cliente ainda. Exato. Já fez um investimento muito alto. E geralmente as mentorias, eles até no pitch vão falar que é para qualquer pessoa e tudo mais, cara, mas não é muito assim. Não. É um conteúdo um pouco mais avançado. Não um pouco não, é bem avançado, na verdade. É um conteúdo mais voltado, às vezes, para estruturação, não para muita coisa técnica. Então, seguir essa linha, respeitar as questões das demandas, do que você precisa aprender, eu acho que vai poupar muita gente do esforço de investimento, de dinheiro, e de dizer que aquilo não vale de fato o que ela pagou, né? Muita gente... uma frustração também, né?
Não, total. É porque muita gente, eu vejo que coloca toda uma esperança, que aí vem essa questão da frustração e fala assim, cara, eu vou investir 50 mil no melhor cara do mercado, numa mentoria XYZ. Cara, não vai ser aquilo ali provavelmente que vai mudar seu jogo, não, que vai tirar do zero. Porque o esforço para tirar do zero é o mais difícil que tem. Exato. Você saiu do zero, você ir do 1 pro 2, do 2 pro 3, vai ficando cada vez mais tranquilo, você vai pegando o embalo do negócio ali, o trem vai indo. Então, não é uma mentoria de 50 mil que vai fazer a diferença. Otimize muito os investimentos, isso que o Cássio falou, eu acho que é fundamental para todo mundo, assim, a pessoa tem que... E outra coisa que eu falo muito, assim, eu não sei como é que é o nome desse termo, mas eu sei que tem um termo científico para isso e tal, eu chamo de obesidade mental, que é o cara que estuda e não consegue colocar nada em prática porque é muito teórico, e aí quando ele vai botar em prática ele quer fazer muito perfeito, porque ele tem muito conhecimento já, mas nunca botou nada em prática e nada sai do papel. É aquele negócio, volta para o básico bem feito. E outra coisa... Se aproxime de quem está fazendo e seja assim, totalmente honesto com ela, de quem já tem uma experiência e tal, e tenta absorver de alguma forma com quem está na prática executando. Então, você quer ser um gestor de tráfego e tal, você quer ter os primeiros clientes, você conhece um cara, aproxima de um cara que tem já uma agência ou tem clientes, vê como é que ele faz. Senta do lado dele, na maior humildade do mundo, eu tenho certeza, pouquíssimas pessoas vão negar a te ajudar nesse princípio, a te dar os primeiros conselhos, falar, cara, eu atendo o cara assim, eu faço assado. É lógico que o cara não vai te dar uma mentoria, não vai pegar na sua mão, mas pelo menos você vai ter o primeiro tato ali, isso é assim, é mais simples do que eu pensava, é nesse caminho que eu vou. Eu acho que esses primeiros passos de estar perto de quem quer, de quem faz, que o Cássio falou, saber investir nas pessoas certas, sim, otimizar o tempo, otimizar a questão de fazer o básico bem feito, cara, é difícil não ter sucesso, porque é só esforço, repetir, uma hora, vira, aí vai começando a andar. Exatamente. E não se apegar, tipo assim, quando a gente passa uma dica, né, um passo a passo, como começar, não significa que a gente está falando, não confunda com como não errar, porque faz parte do processo de aprender errar. Tipo assim, eu acho que às vezes a pessoa fica naquele receio, mas é desapegar, porque você tem que ser transparente, igual você está aplicando lá o básico, você está começando, cara, provavelmente você vai errar com muita frequência, mais frequência do que às vezes você está acertando. E esse é um processo que você tem que fazer lá com o seu cliente, tipo assim, gerar um anúncio, ele dá um resultado, mas não todas as vezes que você faz, você está lá, tipo, sempre dobrando a meta. Você está ali ajustando, tentando, melhorando, exato, e crescendo. Exato. Cara, porque eu falo muito isso porque às vezes a gente começa a olhar alguns anúncios, e aí são duas linhas que acho que a gente vem muito de ter um afiliado, e às vezes o afiliado, ou depois tinha um dropshipping, que o cara sempre vem com o resultado, o último resultado possível lá na linha de chegada e vende pro cara, né? E às vezes o cara fala, poxa, sei lá, faturou não sei quantos dígitos, mas, cara, ele foi tentando e não foi todas as vezes, né? Não foi a primeira vez, isso aí você pode ter certeza. Exatamente. A internet, ela tem esse perigo, né? Que a gente tem que ficar muito atento. Ela mostra os resultados, mas não mostra a linha, né? A jornada da pessoa. E o mais importante é a jornada. Sim. Então, acho que é um outro conselho muito interessante, né, pra galera, para todos nós, é um conselho que eu tento seguir. Sempre que eu vejo alguma coisa exorbitante, eu falo, cara, como é que foi a jornada desse cara? Exato. E aí, se você se apaixona pela jornada dele, se aquela jornada que ele seguiu faz sentido com a tua vida, você tem uma conexão com aquilo, já é um ótimo caminho. Agora, se você não conseguiu entender a jornada, provavelmente você vai se frustrar. E outra coisa também, que ficou muito... Eu não sei como é que eu posso falar, mas foi extremamente banalizado dentro do nosso meio a questão da linha temporal da coisa, assim, sabe? Todo mundo é muito imediatista. Cara, assim, normalmente a vida de todo mundo que eu conheci que teve algum sucesso na vida foi assim. O cara passou, sei lá, 2, 3, 4, 5 anos, 6 anos, alguns 10, alguns 15, se lascando mesmo, com dificuldade, altos e baixos, e de repente, buf, virou o negócio do cara. Aí você fala assim, de um mês pro outro o cara criou uma agência que tá faturando 100 mil. Exatamente. E os 10, 15 anos que ele passou se lascando com o chibata nas costas lá. E aí? Então, essa jornada da linha temporal, a gente come ela na internet, né? A gente, que eu falo assim, o mundo come ela na internet, some com ela, e você fala assim, cara, mês passado eu ganhava 5 mil, hoje, 3 meses depois, estou ganhando 100 mil por mês. Cara, pode acontecer? Lógico que pode acontecer, mas não foi de um mês para o outro. Eu te garanto que não foi de um mês para o outro, porque teve toda uma jornada de construção para o cara chegar em algum momento da vida dele que vira a chave. Aí é a questão da persistência e tudo mais, e essa linha temporal tem que ser respeitada. Meu pai falava muito para mim, sempre falou, quando eu comecei a trabalhar na minha vida, o primeiro emprego que eu tive, ele falou para mim, meu filho, você só começa a entender a empresa, e a empresa só começa a te entender a partir do 3º ano que você está executando um trabalho ali dentro. Antes disso, esquece.
aquilo ali mudou minha vida, porque tirou toda aquela ansiedade de no primeiro ano eu vendo um colega sendo promovido, alguma coisa assim, falar, eu queria estar ali, eu queria não sei o que lá, por que eu não fui promovido? Aí você cria aquela expectativa errada e frustra e vai querer ir embora. Pô, quando você respeita a linha dos 3 anos, 4 anos, você tem uma linha temporal ali que você tem que seguir, aí as coisas vão ficando, você vai ver que vai encaixar mais rápido. Provavelmente não vai demorar esse tempo todo, mas se você tiver uma expectativa um pouco mais alinhada com a realidade, com certeza vai frustrar muito menos. Sim. É isso. E é isso, estamos encerrando aqui nossa 7ª edição do podcast aqui de Tocantins. Empreendedores aqui do marketing digital, pessoas empresárias também que estão trabalhando aí. Empresários, na verdade, né? Estão trabalhando, trabalhando nessa parte, contratando pessoas e fazendo acontecer. Você tem alguma mensagem para passar para o pessoal aí que está assistindo? Cara, não, só não desista, continua, arrocha, vai pra cima, Exatamente. faz o básico bem feito que vai dar certo. É isso, não desista, vamos persistir, vamos tentando, né? E vamos aprender com o erro, que eu acho que é importante também. O cara sempre tá procurando aprender com toda a situação que ele tá passando ali. Show de bola! Então encerramos agora a 7ª edição do podcast. Se inscreva no canal e vamos que vamos. Vamos. Vamos.